temos em Santo André vários fatores que contribuem para essa alta taxa de criminalidade que a gente enfrenta na cidade. Além da nossa posição geográfica, que ela é desvantajosa para nós em relação a outros municípios, nós temos uma disparidade de efetivo policial e de efetivo de guardas civis metropolitanos. Um exemplo, São Bernardo tem 900 GCMs, 150 em treinamento, vão iniciar o próximo ano com 1.050 homens. Santo André tem 577. Alguns teve concurso recentemente, ainda não foram chamados, mas o nosso efetivo é muito inferior ao de uma cidade vizinha que tem uma população mais ou menos equivalente. Então, digamos que nós temos 50% a menos de GCMs nas nossas ruas. Coincidentemente, os índices de roubo e furto de veículo em Santo André são 50% maiores do que São Bernardo. Nós temos por quadrimestre aqui na nossa cidade uma média de 1.500 casos de roubo e furto de veículos, enquanto a cidade vizinha, esse número é aproximadamente 1.000. É claro que esse não é o único índice. Quando a gente trata da taxa de violência de uma cidade, a gente não pode considerar um índice isolado. Eu não posso, por exemplo, pegar a taxa de homicídios e tirar como parâmetro essa única taxa para definir se a cidade é mais ou menos violenta. Eu tenho que considerar o conjunto de todos os índices de violência. E, infelizmente, em Santo André a gente tem índices altos em todos os níveis. O que nós precisamos fazer, e que depende de um prefeito, é aumentar o nosso efetivo policial, garantir a saúde mental dos nossos profissionais, porque o soldado, o policial militar, o policial civil, o GCM, não é um robô, é um ser humano. Nós precisamos cuidar da saúde mental das nossas forças de segurança. Nós precisamos garantir estrutura, equipamento de trabalho. O que cabe ao prefeito em relação a esse tipo de ação, que é o policiamento ostensivo, que é você impedir que os crimes aconteçam, é estruturar melhor a GCM para garantir um efetivo compatível aos índices que nós enfrentamos. Essa é uma parte. Então eu diria que em Santo André, de início, nós precisamos aumentar no mínimo 50% o nosso efetivo de guardas civis municipais. É a primeira medida. Isso para ter uma resposta imediata para os problemas que a gente enfrenta. Nós precisamos sempre lembrar ao governador que Santo André precisa ter um efetivo maior de policiais militares e policiais civis, justamente porque os nossos índices de violência são maiores. Isso por si já justifica um aumento do nosso efetivo, ainda que ele seja provisório até a gente nivelar com outros municípios do estado de São Paulo, mas nesse momento em que Santo André sofre uma epidemia de violência, acima da média de outros municípios, o estado precisa ter uma ação específica aqui na nossa cidade.